Vamos iniciar agora o primeiro módulo do nosso curso de Gestão de Projetos em Educação Ambiental para o Ensino Superior. E nesse módulo a gente vai falar rapidamente sobre alguns conceitos básicos em meio ambiente, o próprio conceito de meio ambiente e algumas questões acerca da Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei muito importante para fundamentar as questões da educação ambiental nos diferentes âmbitos, né? Então, esse conceito de meio ambiente, ele é um conceito muito abrangente e não é um conceito fixo ou fechado. Ele vai mudando de acordo com os autores, na legislação tem um conceito, para o pessoal do direito esse conceito é o que está na política nacional, né, de meio ambiente. Porém, a gente trouxe hoje para falar sobre dois conceitos porque eles têm, né, sendo de meio ambiente, uma informação importante, que é em comum. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente trata o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Até aí, esse é o conceito, né, que a Política Nacional do Meio Ambiente traz para essa temática. A ISO trata já desse conceito do meio ambiente como uma circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo o ar, a água, o solo, os recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. É interessante que o meio ambiente, em todos os aspectos desses conceitos, vai ser trabalhado como esse conjunto de interações entre o ambiente natural e o ambiente construído. Então, esse conceito de meio ambiente ainda pode ser dividido em vários outros subconceitos, né? Um deles é o próprio conceito de meio ambiente natural. Nesse conceito, no meio ambiente natural, existe uma composição que é relacionada aos aspectos biológicos e físicos da natureza, propriamente dita, sem que haja, né, essa interferência da presença humana. Então, o meio ambiente natural, ele é composto pela atmosfera, pelas águas, né, até as águas subterrâneas, as águas superficiais, o solo e o subsolo, a fauna e a flora, que vão variar de acordo com o tipo de clima, que também faz parte desse conceito de meio ambiente natural, e também todo o patrimônio genético associado a essa flora, a essa fauna, os micro-organismos e tudo mais. Então, o conceito de meio ambiente natural é toda a natureza cuja atividade humana não interferiu. A atividade humana, sendo que nós humanos somos sim parte do meio ambiente natural. Porém, as interferências que nós produzimos nesse meio ambiente faz com que surja a partir daí um outro conceito de meio ambiente, que é o conceito de meio ambiente artificial. Então, a gente já conseguiu conceituar meio ambiente natural, que é bem diferente do meio ambiente artificial. O nome já sugere que é uma construção humana. Esse meio ambiente é um espaço que é muitas das vezes associado ao próprio conceito das cidades, né? Então, o meio ambiente artificial é um espaço urbano construído, consistente no conjunto de edificações, que é chamado de espaço urbano fechado, ou também pelos equipamentos públicos, né? Que seria o espaço urbano aberto. Esse conceito de meio ambiente artificial, ele se confunde muito, como eu já falei, com o próprio conceito das cidades. Não deixa de ser meio ambiente por um único fator, que há interação entre diversas espécies. Mesmo com toda a interferência humana, com toda a antropização dessas áreas naturais, ainda assim a gente consegue interferir e influenciar a presença ou não de algumas espécies com o meio físico. O meio ambiente artificial é uma área que ela está diretamente relacionada ao conceito urbanístico das cidades. Além desses conceitos de meio ambiente natural e meio ambiente artificial, ainda foi associado às questões ambientais o conceito de meio ambiente cultural. Olha que interessante. Por muito tempo, nós que trabalhamos, eu falo nós, me incluindo também nisso, por conta da formação, né, no curso de biologia, a gente por muito tempo admitiu como meio ambiente ou como aspectos das questões ambientais, as questões de meio ambiente natural e meio ambiente artificial.
O cultural ficou um pouco esquecido por muito tempo dentro desses aspectos, né, desses conceitos e dessas práticas. É interessante que não é que ele tenha sido abandonado, mas que dentro das ciências ambientais eles foram, né, depois abordados de uma forma diferente com o advento de outras ciências, como a etnoecologia, a etnobiologia e todas as etnografias que estão relacionadas com a natureza, né? Então, o meio ambiente cultural, ele faz parte, engloba esse meio ambiente cultural todo o patrimônio artístico, paisagístico, arquitetônico, arqueológico, né? Histórico e turístico correspondente às interações humanas dentro desse meio ambiente do urbano, inclusive, né? Também caracterizados como artificiais, porém, eles diferem dos que compõem o meio ambiente artificial em razão do valor diferenciado que a composição desse meio ambiente cultural tem sobre o valor do meio ambiente urbano. Na verdade, esses valores são diferentes porque existem bens que são patrimônios culturais que têm um valor para a sociedade ou para um determinado povo. Ainda como conceito de meio ambiente, surgiu um tempo depois que a gente já conhecia os conceitos de meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural. Hoje também se trabalha, né, se fala muito do meio ambiente do trabalho. É interessante como vários fatores fizeram com que a gente incluísse esse meio ambiente dentro dos conceitos das questões ambientais. O conceito, o local de trabalho como meio ambiente também. Então, quando a gente trabalha com os conceitos de meio ambiente, uma palavra-chave é a interação, a integração e a interação entre as espécies. A interação e a integração do conjunto de elementos naturais, artificiais, culturais do trabalho que propiciam o desenvolvimento equilibrado de todas as formas de vida, sem exceção. Logo, não haverá um ambiente sadio quando não se elevar ao mais alto grau de excelência a qualidade de interação e de integração desse conjunto, que envolve todas as espécies, o ambiente natural, o ambiente cultural, o ambiente construído urbanístico das cidades e o do trabalho. Então, gente, a partir desse conceito de meio ambiente, a gente se pega, né, se perguntando, mas espera aí, quando foi que começou essa preocupação com as questões ambientais? Quando foi que surgiu a necessidade de se inserir num contexto educacional a educação ambiental, a educação voltada para o meio ambiente? A gente sabe, né, muitos dos textos, muito da literatura nos mostra que essa discussão acerca de meio ambiente, ela foi mais embasada após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois da década de 70, com o advento dos processos industriais, né, da Revolução Industrial, essas questões foram ser trabalhadas por quê? Com todo um desenvolvimento de um novo conceito socioeconômico de consumo, as indústrias, a produção agrícola, eles estavam a todo vapor. E até então não se sabia quais seriam as consequências disso, né? Para a natureza e, consequentemente, para a qualidade de vida dos seres humanos e de outras espécies, claro. Então, essas questões começaram a ser mais levadas a sério, né? Os estudos, os principais estudos começaram a ser questionados, a ser formulados a partir desse contexto histórico. Depois disso, né, todos os países, nas convenções, em Estocolmo, por exemplo, houveram várias convenções que começaram a trabalhar mais essa temática ambiental, por consequência das consequências que o processo industrial desenfreado tinha chegado. No Brasil, não foi diferente, né? Na verdade, toda a América Latina já estava mobilizada dentro desse conceito, desse contexto histórico de começo de debate, né? Do início das formações em meio ambiente, da repercussão dos impactos ambientais dessas atividades. E assim se bolou, né? Foi gerada a primeira política nacional de meio ambiente. Essa política nacional de meio ambiente, ela foi instituída com a lei número 6.938 de 1981, né? Então, na política nacional de meio ambiente, que ainda não é a política nacional de educação ambiental, nessa política inicial havia, né, no artigo 2º, a necessidade da inclusão, né, da promoção de uma educação ambiental
em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, tendo um objetivo de capacitá-la, né, para participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente, veio depois, né, esse conceito, essa necessidade da inclusão da educação ambiental nos diferentes âmbitos de ensino. Então, o que seria essa educação ambiental dentro de todos esses aspectos que a gente já conversou? São esses processos, né, por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, para a sua preservação também. Bem de uso comum do povo, que é essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade, sendo que essa sustentabilidade é um processo que permite que as outras gerações continuem fazendo suas atividades sem a interferência das atividades das nossas gerações e das anteriores. A abordagem dessa educação ambiental para o nosso curso de gestão de projetos, ela visa, né, ter essa abordagem transversal, ou seja, não curricular. Não é uma disciplina fechada, até porque a própria política não aceita, né, não tolera esse tipo de abordagem, salvo em alguns casos. A importância da interdisciplinaridade para a gente poder trabalhar bem bonitinho essas questões de educação ambiental. Além disso, para que haja, né, esse fomento da educação ambiental no ensino superior e, na verdade, em qualquer área, né, em qualquer... Na verdade, para que haja, né, uma eficiência na educação ambiental em qualquer parcela do ensino, a gente precisa atuar com capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas, estratégias e experimentos nessas áreas, produção e divulgação de materiais didáticos e, além disso, o acompanhamento e a avaliação desses materiais, da execução desses projetos. Então, por isso, nós pensamos, né, nesse curso de educação ambiental para os professores da nossa instituição. Para a gente poder trabalhar, né, com essa educação ambiental de uma forma muito eficiente, a gente precisa fazer, de fato, essa abordagem transversal, ou seja, não curricular desse conteúdo, desses conceitos, né, dessas abordagens. Além disso, é crucial que seja trabalhada aqui a inter e a multidisciplinaridade também. Então, para que a gente haja, né, com eficácia nesses processos de produção, de execução de projetos na educação ambiental, a gente precisa capacitar o RH, capacitar os recursos humanos, desenvolver estudos, pesquisas e experimentos. Além disso, nós necessitamos também produzir e divulgar materiais didáticos com essa temática, além de ter um belíssimo de um acompanhamento e uma avaliação. Por isso, ao final desse nosso primeiro módulo, é importante que todos saibam que muito desse curso vai ser executado nos nossos fóruns de discussão, não só com as videoaulas, com os materiais de apoio, mas os fóruns vão fazer esse curso caminhar com a interdisciplinaridade e a transversalidade tão necessária para o andamento da educação ambiental.